Mas nós precisamos dizer à nossa audiência que hoje o especial é sobre o Dia do Pai. É sobre um momento todo ele que nos faz refletir. Nós estamos em uma sociedade pós-moderna que a cada ano que está passando está tentando desmistificar a figura paterna. Existe uma agenda global que ela não é apenas anti-família, ela é anti-Deus. E como consequência disso, ela também se opõe à figura paterna. E todo filho que teve o privilégio de ser educado aos pés do seu pai, ele vai ter traços de um homem com caráter, um homem honesto, um homem que cumpra com as suas obrigações. Esse mundo pós-moderno, a cada ano que passa, está tentando de todas as formas fazer com que o pai não seja mais respeitado, que o pai não seja mais aquela voz de respeito, aquela voz que coloca ordem na casa, como se dizia antigamente. Essa luta anti-Deus e que se coloca como inimiga do pai é uma agenda toda ela preparada. E eles estão fazendo de tudo porque o que eles mais querem é a extinção. A extinção da espécie. Mas para que haja reprodução da espécie, é necessário que o pai exista. É necessário que o pai seja o sacerdote do lar. Aquele que tem a palavra e a sabedoria para conduzir os seus filhos. Portanto, nós aqui do programa Remanescentes ainda somos do tempo em que nós não chamamos o pai de tu ou de você. Ainda somos de uma formação que pai é sim Senhor, que pai é para ser obedecido e não ser contestado. Enquanto você estiver debaixo do telhado onde o teu pai coloca comida no teu prato, coloca calçado nos teus pés, coloca roupa para tu vestir, paga as tuas contas, tu deves em todo o tempo prestar esclarecimentos que são necessários na figura de um filho. Isso não é controle, isso se chama respeito com aquele que é o teu provedor, com aquele que pegou frio, pegou chuva, suportou adversidades no trabalho para que tu pudesses ter uma educação que fosse no mínimo aceitável, para que nunca te faltasse o pão nosso de cada dia. Deus deu forças a esse pai, para que os braços deste pai estivessem sempre fortes e não vacilantes, para que uma família fosse sustentada e as contas desta família fossem também pagas, para que não chegasse notificações de contas atrasadas. Quem era aquele que estava em todo o tempo disposto a não deixar que o orçamento familiar ficasse cada vez pior? Ali estava o pai. Portanto, nós hoje estamos levantando esta bandeira, porque o Senhor Jesus, no Novo Testamento, nos trouxe uma nova conotação sobre o que é a figura de Deus. A lei, o Antigo Testamento, até mesmo
os patriarcas, os juízes e, na sequência, profetas e reis e sacerdotes, eles todos apenas chamavam o Eterno como Deus. Não havia uma outra palavra para que eles pudessem expressar a reverência e a adoração. Mas agora, nas páginas do Novo Testamento, e de forma específica nos 4 evangelhos, nós temos o Verbo encarnado, o Filho, que estava na mesma essência e na mesma natureza de Deus, chamando agora esse eterno Deus de Pai. Agora, o Senhor Jesus faz com que todos compreendam que esse Deus Criador é também Pai. E sendo Pai, Ele nos dá o direito de sermos recebidos como filhos. Essa é uma das maiores revelações do Novo Testamento, quando nós saímos do estágio de servos, como disse o Senhor, e agora somos colocados no patamar de filhos de Deus e temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Esta expressão é muito linda quando entramos em oração e o chamamos de Pai. O apóstolo Paulo, ao escrever uma de suas 13 cartas neotestamentárias, ele vai chamá-lo de Abba Pai. Ali, a expressão Abba Pai no original significa paizinho. Ele vai trazer uma docilidade, uma forma carinhosa para este Pai também, tratando-o como paizinho. Estas expressões, esse mundo pós-moderno está tirando a cada dia dos lábios dos crentes de nossa geração. Mas nós aqui do programa Remanescentes estamos dizendo que o Pai do céu deve ser amado, adorado. E todas as vezes que você se encontrar em oração, procure expressar os adjetivos, as palavras mais doces e suaves para se apresentar a este que é o teu Pai de todas as horas, de todos os momentos, de todos os invernos, de todos os outonos, de todas as primaveras, de todos os verões da tua vida. E aqui, a este Pai terreno que Deus colocou para ser o teu Pai, para dar o teu nome, a tua formação, mesmo que ele tenha seu gênio, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, sua personalidade, que às vezes pode ser diferente da sua como filho, você precisa cumprir o primeiro mandamento com promessa, que está em Êxodo capítulo de número 20, que está escrito: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias que estão sobre a face da terra. Eu sei, muitas vezes como filhos nós podemos ter aqui as nossas opiniões diferentes dos nossos pais. Mas, entenda, foi ele o primeiro que esteve conosco, que nos deu do seu carinho, da sua proteção, do seu colo. E enquanto estávamos indefesos, ele se colocou na frente para te proteger. Se colocou no intempérie para que você tivesse uma saúde e uma alimentação a cada dia.
Agora, neste momento, fazendo parte desse especial do programa Remanescentes, eu quero convidar Tom Carfe e Aline Barros para vir cantar, para que possamos ouvir esta belíssima canção. O nome dela é Pai Presente. Você que está me ouvindo na sua casa, você que é filho, eu quero dizer a você, neste domingo, de tantos locais e endereços, o único local e endereço para você é perto do seu pai, ao lado dele. Faça todo o possível, porque você é um bem-aventurado por tê-lo, por ainda poder abraçá-lo, beijar o seu rosto, pedir a bênção para ele, estar perto dele. Um dia estas coisas te farão falta, e aí você vai refletir profundamente tudo isso que você está ouvindo neste momento no programa Remanescentes. Mas enquanto ele está aí, e as rugas do teu pai no rosto revelam a idade dele, as enfermidades, as doenças. Como diz aqui no Rio Grande do Sul, irmã Jéssica, o pai cambrento, aquele pai difícil, mas é o teu pai. E foi o Pai do céu que escolheu, predeterminou que este fosse o teu pai. Faça a sua parte como filho e não espere algo em troca. Ame o teu pai, abrace o teu pai, o que estiver ao teu alcance, faça pelo teu pai. Existe uma cultura, eu sei que para muitos essa palavra ela tem um peso que não é de forma nenhuma afrontador. Alguns dizem o velho pai, o meu velho pai, o meu velho pai. Muitos dizem assim, irmã Jéssica, mas não é no sentido da afronta. É uma maneira que o gaúcho usa, muitas vezes para expressar o que ele sente no fundo do seu coração por aquele homem que um dia lhe pegou no colo. Por aquele homem que um dia um guri chorou para estar perto dele. Quando o pai se despediu para ir para o trabalho ou para fazer alguma outra atividade, certamente foi o filho. E quando falo filho, estou falando também na filha. O filho e a filha ficaram chorando. Por quê? Porque aquele homem, o velho pai, para aquele guri, para aquela guria, é o primeiro herói, é o super-herói sem capa. É o super-herói que não tem os poderes da Marvel. Não é o Superman, não é o Batman, não é o Homem-Aranha. Não é nenhum herói da Liga da Justiça. Mas é o super-herói daquele filho. Só que aí o tempo passa e a gente vai vendo que aquele pai talvez tenha seus defeitos, talvez tenha o seu jeito complexo, tenha também a sua maneira de pensar sobre algumas questões da vida. E aí isso nós estamos falando da singularidade, da individualidade dos pensamentos, onde talvez a opinião do pai não é a mesma do filho. Não é assim? Mas o problema é, irmã Jéssica, se é que é problema, quando tu vai te olhar lá no espelho, algum traço do teu pai está em ti. Algum traço do meu pai está em mim. Por exemplo, há quem me diga que eu sou um filho muito parecido com o meu pai. Mas nós temos as nossas diferenças, pensamentos diferentes, opiniões diferentes.
Mas no final de tudo o que permanece é o respeito. É a gratidão pelo pai. É por saber que um dia, irmã Jéssica, ele não estará mais aqui. Então, entre se afastar, é melhor se aproximar. Entre lamentar, é melhor sorrir por perto. Entre colocar barreiras, é melhor colocar uma ponte. Entre colocar dificuldades, coloque algo de acesso livre. E assim, tu consegue construir uma relação de amor e de respeito com o teu pai. Irmã Jéssica, tu tens algo a falar? Porque o Tom Carf com a Aline Barros está ali preparado, mas antes é o dia do pai, irmã Jéssica. E eu sei que tu também tem algo a falar. O pai é aquela figura para a moça, para a mulher, que passa a primeira proteção. Quando você é menina, a primeira pessoa que você corre quando tá puro é para os braços do pai. Antes de se casar e ter o esposo como o seu auxiliador, seu companheiro, a pessoa que a gente mais vê proteção é nos braços do pai. Então, quando você tem um pai que você pode correr, que você pode ter auxílio, compreensão, é uma das dádivas mais bonitas que Deus pode ter dado para o ser humano. É quando você consegue ver na figura do pai o amigo, o auxílio, a proteção, tudo aquilo que Deus representa para as nossas vidas, Ele fez na figura do pai. Então fica aqui a nossa homenagem a todos os pais que possam ser protetores, amigos e companheiros dos seus filhos. Não importa a idade, porque a gente cresce. O tempo passa, nós formamos família, mas ainda assim, a pessoa, a figura a quem nós recorremos em momentos de aconselhamento e dificuldade é a figura do pai. E com todo respeito a você, mas aqui, nós que somos os apresentadores do programa Remanescentes, ainda somos do tempo do Senhor, de chamá-lo de sim, Senhor. A palavra tu, jamais nós vamos dirigir ao nosso pai ou à nossa mãe. Nós ainda temos essa concepção, temos ainda esta formação. Eu sei que nós estamos numa sociedade que está cada vez mais retirando muitos valores, porque o Senhor virou tu ou virou você. E hoje, às vezes até muitos filhos falam palavras tão agressivas, grosseiramente, aos seus pais, que nós ficamos até mesmo ali estarrecidos. Mas nós estamos levantando esta bandeira que ainda é melhor chamar o pai de sim, Senhor. É melhor ainda pedir a bênção para o pai. Nós somos ainda desse tempo. Bênção, meu pai. De beijá-lo no rosto e dizer eu te amo, meu pai. Irmã Jéssica, eu tenho 41 anos. E eu ainda beijo no rosto meu pai. Ainda digo a ele sim, Senhor. O exemplo arrasta. Na família, sou o mais velho por parte de pai. Tenho outros irmãos por parte de mãe. E ali, a cultura é aquela. Uma hora, o pai, ele vai se flexibilizando. Meu pai, por exemplo, não tinha muito aquele costume. Se tu fosse beijá-lo no rosto como qualquer gaúcho, eles não são fáceis, ficavam meio de lado. Mas aí tu beija a primeira vez no rosto, beija a segunda vez. E aí, irmã Jéssica,
Quando tu se dá conta, parece que já é o pai que já está te pedindo um beijo no rosto. Sabe por quê? Porque isso denota carinho e respeito. E eles sentem falta disso. Desse carinho, desse abraço. E quando falamos também de pais sanguíneos, não podemos esquecer dos nossos pais do coração. Porque quando o pai sanguíneo não está presente, e dependendo da situação, e tu está em alguma outra situação, em um outro local, Deus também prepara figuras paternas do coração para te cuidar, te aconselhar. Fica aqui também a nossa gratidão ao irmão Elias Nunes, ao Antônio Silveira Santos, ao Antônio César Pereira Guedes, ao Paulo Pacheco, figuras paternas do coração, irmã Jéssica, ao Lúcio Sarquis, aqui em Uruguaiana, como nós o chamamos, o pai Lúcio, o pai Elias, são pessoas que também merecem o nosso respeito, aos pais do coração. Irmã Jéssica, essa data também é para os pais que foram nobres de assumir uma mulher com filhos que não eram seus filhos, e eles o receberam como filhos, cuidaram destas crianças como seus filhos e também lhe deram um futuro. Estes pais também merecem todo o nosso respeito, porque estes são também pais presentes. Este domingo vai ser uma data de muitas homenagens. Eu vi, por exemplo, agora, dias recentes, um jovem ali fez um vídeo para o seu padrasto, agradecendo aquele homem, porque quando o seu padrasto conheceu a mãe dele, eles eram pequenos, e aquele padrasto não titubeou, aceitou a mãe, aceitou os filhos, e cuidou e amou deles como se fossem filhos, nunca os maltratou, sempre cuidou, esteve presente, foi pai, soube educar, soube disciplinar, mas soube, irmã Jéssica, formar homens para a sociedade. Esse é o papel do pai. A minha tia que está no Rio de Janeiro, a minha tia Isa Carla, certa feita ela me disse o seguinte: meu filho, tu é a sequência melhorada do teu pai. E esse deve ser o orgulho do teu pai, de saber que tu, como filho, vai dar a sequência melhorada. Porque se tu fores melhor que o teu pai, a missão do teu pai foi cumprida. Porque qual é o pai, irmã Jéssica, que não quer que o filho seja melhor? Nas atitudes, nas ações, nas decisões. Não no sentido de ser melhor para o ego, mas no sentido de ser humano. Porque aonde que tu pode, talvez, te melhorar, é quando Deus te dá o privilégio de ter um filho. Porque daí tu vai ensinar o teu filho a ser melhor do que tu, a saber como tratar melhor as pessoas, e que talvez lá atrás tu não soube tratar. Vai ensinar a ele valores de ter uma palavra, e essa palavra seja sempre sim, sim e não, não. De saber que quando tu sai a comprar, tu também tens que ter o dever e a palavra de saber honrar aquele compromisso. São valores que um pai coloca num filho. E esses valores, eles ficam enraizados. Eu vejo, por exemplo, em ti, traços do teu pai, virtudes e valores que ele conseguiu transmitir para a tua formação e que tu carrega até hoje, como mulher, como esposa e como serva do Senhor. Eu tenho alguns valores que também carrego do meu pai, que me repassou, que lá na minha infância me ensinou, e eu procuro honrar com isso. E é neste sentido que eu quero dizer a você que é filho: o único local neste domingo é onde o teu pai estiver. É onde o teu pai estiver.
Eu sei que todos os dias eles merecem, e é claro que sim, mas neste domingo, por ser algo especial, se alegre com ele, festeje este dia, porque este dia está sendo dedicado ao Dia dos Pais. Mas nunca esqueça que se te faltar o pai na terra, que se te faltar o abraço de um pai aqui na terra, há um pai no céu, que você também não pode esquecer de homenageá-lo neste domingo. E a melhor maneira de você homenageá-lo é com as suas atitudes aqui na terra, de um bom filho, cumprindo o teu dever como filho do Deus Todo-Poderoso.